No Brasil, estima-se que cerca de 15 milhões de pessoas têm algum tipo de necessidade especial. Desse total, pelo menos 90% das crianças em educação básica sofrem com algum tipo de dificuldade de aprendizagem relacionada à linguagem. Entre elas, a dislexia é de maior incidência e merece atenção por parte de educadores e gestores de política educacional. As estatísticas da dislexia no Brasil seguem a tendência mundial, estimada em 10 a 15% da população, numa proporção de 3 meninos para uma menina. Além disso, cerca de 4% da população apresentam dificuldades acentuadas. Até recentemente, a dislexia era uma síndrome pouco conhecida por pais e educadores e pouco diagnosticada, especialmente pelos fonoaudiólogos, pedagogos e médicos, embora conhecida há mais de um século em outros países. E eu tenho exames que a minha mãe fez quando eu tinha 7 anos de idade. É que na época a dislexia não era conhecida. Então eu tinha o resultado que o QI era 135, mas eu tinha confusão mental. Isso que o diagnóstico não fechava dislexia, ele fechava uma coisa desconhecida. A história da dislexia no Brasil começou quando o empresário Jorge Cimeira Jacobi recorreu à British Dyslexia Association em busca de respostas para as dificuldades que seu filho apresentava na escola. Com essa dificuldade com um filho, ele foi para a Inglaterra e descobriu lá que o filho era disléxico. Voltando para o Brasil, ele se propôs a fundar a ABD. No início, uma organização não governamental, era apenas um grupo de estudos, de troca de informações e divulgação da dislexia com apoio de entidades internacionais. Em 1988, iniciaram-se as atividades do Centro de Avaliação e Encaminhamento, CAE, atendendo a pais e profissionais em busca de respostas e orientações mais concretas. Mais que uma sensação, uma felicidade interior por saber que os pais hoje não têm as dificuldades que nós tínhamos na ocasião para orientarmos os nossos filhos na área da aprendizagem, né? Em 1994, a ABD estreitou suas relações com a antiga Orton Dyslexia Association e, em 2001, tornou-se Global Partner como reconhecimento do trabalho executado, sendo a única entidade brasileira coligada à atual International Dyslexia Association, IDA. Atualmente, o CAI oferece ajuda a todos que o procuram, promovendo diagnóstico, estudos, pesquisas e encaminhamento adequado. Além disso, parte dos serviços são gratuitos ou a baixo custo para atender a comunidade carente. Como ela é uma instituição sem fins lucrativos, ela tem que sobreviver com o diagnóstico, mas ela atende mais ou menos 30% da população por mês de carentes. Eles são atendidos da mesma maneira, com as mesmas profissionais. O diagnóstico é realizado por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e por médicos especialistas em audição e visão. Quando necessário, é feito um encaminhamento a neurologistas ou a outros profissionais, para que se determine se existe ou não outros fatores que comprometam o processo de aprendizagem ou mesmo que coexistam com a dislexia. Porque a dislexia é um diagnóstico de exclusão. Para a gente afirmar que aquela pessoa tem dislexia, a gente tem que ter a certeza de que todas as outras funções estão funcionando adequadamente. Quando a dislexia é diagnosticada, o objetivo é estabelecer um prognóstico e encontrar caminho eficiente para o disléxico. Você tem que devolver a vida para essa pessoa, porque ela tem essa vida, só que ela não percebeu ainda. Então, eu acho que é muito interessante você tocar nesse ponto, mostrar para ela tudo isso e depois saber que depois do diagnóstico ela vai ter a vida dela e vai se tornar uma pessoa feliz. Nem todas as escolas estão preparadas para trabalhar com os distúrbios de aprendizagem. Nós fazemos o diagnóstico, os pais chegam com o diagnóstico nas escolas, mas nem sempre esse diagnóstico é reconhecido. Muitas vezes eles não entendem, eles não sabem o que é dislexia e não sabem como avaliar a criança disléxica.
Infelizmente, no Brasil, a maioria das crianças disléxicas é identificada tardiamente, dando margem a um comprometimento emocional que afeta ainda mais a aprendizagem e diversos aspectos da vida do disléxico. A escola precisa poder trabalhar bem com isso, os professores precisam estar bem informados, às vezes o professor tem a informação, mas tem uma proposta pedagógica rígida na escola e eles não conseguem atuar. Então, são várias mudanças que devem ser feitas. Hoje, a ABD tornou mais fácil identificar as causas desses problemas e diminuir a evasão e a repetência escolar. E os jovens já são entendidos em suas particularidades. Os professores hão de se dar conta, isso em todas as escolas, que os alunos são mesmo diferentes, aprendem de maneiras diferentes, em ritmos diferentes e têm necessidades diferentes. A ABD atua para que o disléxico e portadores de distúrbios de aprendizagem se transformem em cidadãos produtivos. Para isso, a associação esclarece e orienta a sociedade sobre esse distúrbio pelos meios de comunicação. Promove cursos, simpósios nacionais e internacionais, congressos e palestras para capacitação de profissionais para atuarem junto ao disléxico. Prova disto é a cartilha Facilitando a Alfabetização, multissensorial, fônica e articulatória, aprovada e reconhecida pelo Ministério da Educação, de autoria das doutoras Ângela Nico e Áurea Stavali. O que a gente pretende é que esse momento, que é tão importante, o momento que a criança vai ser inserida na sociedade, né, vai aprender a ler, não seja um momento de sofrimento, seja um momento que, apesar da dificuldade, ela possa caminhar com mais facilidade. Com a ajuda também de profissionais da IDA, realizar essa cartilha, que nos Estados Unidos é usado esse método também, e a gente incrementa um pouquinho mais o nosso método para auxiliar bastante essas crianças com dificuldades, principalmente o disléxico. Além disso, a ABD está trabalhando em um ambicioso projeto de capacitação de professores das redes pública e particular para o diagnóstico precoce da dislexia. A capacitação para o professor, que infelizmente ele não consegue ainda reconhecer os sinais da dislexia. Ele nunca vai poder avaliar, mas ele sabendo alguns sinais, ele pode encaminhar essa criança, esse adolescente ou esse adulto para fazer uma avaliação. Infelizmente, a legislação educacional não trata as diversas necessidades especiais dos educandos de forma clara, objetiva, pragmática e programática. Aquilo que deveria acontecer naturalmente, das pessoas serem tratadas como seres humanos, como pessoas sujeitas de direito, mas não o são espontaneamente, precisa ser regulamentado através de uma legislação. A legislação tem esse papel de garantir direitos. Nós estamos muito engajados em fazer leis próprias para os disléxicos, não para facilitar a vida de quem tem dislexia, mas sim de uma maneira adequada desses potenciais serem avaliados. Ser disléxico é condição humana, por isso, diagnosticar, avaliar e tratar a dislexia é dever do Estado e da sociedade e um direito de toda criança em idade escolar. Se nós não tivermos um bom atendimento para essas crianças, nós estaremos seguramente condenando elas a uma qualidade de vida inferior.